versículos ímpares e a igreja lerá os versículos pares deste texto. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Pois, por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúdam os amigos, nome por nome. Amém. Quem conheceu meu pai nos tempos áureos, antes dele ficar na situação em que ele está atualmente, sabe que meu pai era um bom contador de história, Gostava de muita história. Eu me lembro de alguns velórios em que ele passava a noite toda contando histórias. E junto com alguns irmãos da igreja aqui. Naquele tempo também que os velórios eram a noite toda, Hoje em dia, muitos deles se fecha a igreja ou traz o corpo no outro dia. Mas meu pai sempre contava história. E meu irmão Miqueias, cadê ele? Ele está ali, escondidinho ali atrás do... Meu irmão Miqueias costumava pegar no pé dele, falando assim, quando eu chegava em algum lugar que ele estava contando história, ele falava assim: será que ele está no momento da ida para o Paraná ou da volta do Paraná? Porque a história era longa. E outro fator também que meu pai sempre gostou de agir era assim: a conversa tinha que ser ele. Se tivesse aquela conversa atravessada, outra pessoa conversando no mesmo ambiente, ele também achava ruim. Ele falava assim: presta atenção aqui na minha conversa aqui. Era desse jeito. Ele era um contador de história. Ele falava de coisas da vida, do cotidiano, contava as suas histórias, envolvia as pessoas naquilo que ele estava falando. O texto que nós lemos também narra uma história. Narra algo a respeito de algumas pessoas. E João, quando escreve esta epístola, provavelmente ele estava na cidade de Éfeso, e ele aqui destaca algumas notícias, algumas histórias que chegou até o ouvido dele. Algumas boas e algumas más. E nós poderíamos dizer que o que João está descrevendo aqui, e esse é o tema do nosso sermão desta noite, é um sermão do amor. Porque no versículo 6 ele vai dizer: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Ou seja,
as histórias, as notícias que chegaram até os ouvidos de João eram uma narrativa de amor, era uma história de um verdadeiro amor. E é sobre isso que nós vamos pensar nesta noite, sobre um sermão do amor, uma história do amor. E a primeira parte do texto, que vai do versículo 1 até o versículo de número 4, ele vai falar aqui de alguns aspectos positivos dentro desse sermão do amor. Ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Nós vemos aqui nesse primeiro aspecto que João destaca a respeito desta boa notícia, dessa história que ele ouviu, é uma alegria. E esta alegria tinha um motivo bem claro. O motivo claro destacado nessa primeira parte do texto está relacionado ao testemunho que ali existia. O testemunho é de que aqueles irmãos, não só Gaio, mas aquela igreja, aquelas pessoas, uma boa parte delas, viviam a verdade. Algo tão difícil nos nossos tempos. Somos incentivados a falar mentira. Por exemplo, quantas pessoas no nosso tempo só negam imposto, falam mentira, não coloca tudo o que deveria colocar ali? Quantas pessoas são induzidas a falar mentira, por exemplo, nas provas? Quantas pessoas são obrigadas a mentir em várias áreas de sua vida profissional? Mas João destaca que a alegria dele, o prazer dele, o que estava deixando-o satisfeito, é porque aqueles irmãos, e em especial Gaio, ele estava vivendo uma vida na verdade, andar na verdade. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que existe um que é o pai da mentira. Quem é? O diabo. Então, para eu e você fazermos a vontade de Deus, e se nós fôssemos alvo desta carta de João, nós precisamos ter na nossa caminhada de vida isso como uma certeza na nossa caminhada. Eu não sou filho deste pai da mentira. Portanto, eu não pratico as coisas que ele ensina, que ele passa. Porque se ele é o pai da mentira, tem os filhos, tem aqueles que o seguem, tem aqueles que vivem estas coisas. Para o cristão não existe meio termo, não existe mais ou menos. Eu sou crente, mas durante a semana eu tenho que falar uma mentirinha ali, porque senão eu não consigo continuar no trabalho, senão eu não consigo ser bem sucedido. Não, o cristão ele é chamado a viver a verdade, ele é chamado a praticar a verdade, ele é chamado a defender a verdade, a não negociar a verdade. Então o amor aqui destacado por João nessa epístola, ele começa expressando uma alegria, porque aquelas pessoas, e em especial Gaio, estava vivendo a verdade. Pergunto aqui já de forma prática e aplicando para mim e para você, será que eu e você estamos vivendo a verdade das Escrituras? Será que nós estamos vivendo o Evangelho verdadeiramente? Será que nós não estamos negociando nossos princípios e valores diante de uma sociedade tão corrompida? O segundo aspecto desse sermão do amor, desta história do amor, está entre o versículo de número 5 e o versículo de número 8. Vamos ler juntos? Versículo 5 ao versículo 8. Amado, por modo digno de Deus, pois por causa do nome, nada recebendo,
Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Segundo ponto aqui, para nossa reflexão, dentro desse sermão do amor, dessa história do amor, dessa narrativa do amor, é que João destaca uma fé na prática. Irmãos, a própria palavra de Deus nos alerta que a fé sem obras é morta. O que é algo morto? Algo que não tem vida, algo que não tem sentido de existência. Portanto, esses irmãos, eles são aqui destacados nessa epístola, mostrando que eles estavam colocando a sua fé em prática, através do quê? Através do amor àquelas pessoas que ali chegavam. Estrangeiros, pessoas desconhecidas, pessoas que não eram do círculo da amizade daquelas pessoas, mas ao chegarem naquele lugar, ao chegarem naquela cidade, ao chegarem naquela igreja, eles foram acolhidos por aqueles irmãos. Olha o que o texto diz, versículo 5: procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Ou seja, esses irmãos estiveram ali, esses irmãos foram acolhidos, essas pessoas, esses estrangeiros, foram bem recebidos pela igreja, e ao retornar, provavelmente para Éfeso, eles dão esse relatório: olha, aquela igreja é bênção, aquela igreja é top, aquele pessoal nos acolheu, mesmo não nos conhecendo, mesmo nós sendo estrangeiros. Então João destaca que eles não eram crentes apenas de palavra, não eram crentes apenas de uma expressão de dizer que eram crentes, mas eles praticavam na verdade, eles acolheram, eles cuidaram daquelas pessoas. E o texto vai continuar dizendo que algumas daquelas pessoas estavam passando por adversidades e precisavam andar para lá e para cá, justamente por causa da verdade do Evangelho. Talvez tinham sido expulsos, talvez tinham passado algumas necessidades por causa do nome de Deus, e eles precisavam ser acolhidos pela igreja, e a igreja estava respondendo isso. E o texto destaca então esta parceria desta igreja naquilo que era a missão de Deus na vida daquela igreja. E ele termina essa parte do texto no versículo de número 8 dizendo: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Ou seja, para que a palavra, esta verdade, continuasse sendo falada e praticada, exercida a cada dia, quando aquela igreja acolhia essas pessoas. Semelhantemente, irmãos, no nosso tempo, quantas são as pessoas que estão por aí precisando que a igreja esteja envolvida diretamente no cuidado para com essas pessoas? Sejam pessoas que estão aqui ao nosso redor, no nosso bairro, talvez um vizinho, talvez um amigo, talvez alguém que precisa que a igreja estenda a mão. E quando eu falo estenda a mão, irmãos, não é ajudar só com alimento, com a compra de um medicamento, mas é ouvir o que as pessoas têm a dizer, é aconselhar essas pessoas, é exortá-las quanto à verdade do Evangelho, é cuidar das pessoas. Será que eu e você estamos dispostos a viver esta fé na prática, a sermos um verdadeiro sermão do amor? Porque é isso que João está destacando nesse texto. Esta igreja, esses irmãos, eles estavam vivendo uma fé prática, e Gaio, ele é destacado nesse sentido. Mas também, irmãos, mesmo que esta igreja viva a verdade, mesmo que esses irmãos vivam a verdade, sempre vai ter dificuldades, não é? Quem não enfrenta dificuldades quando quer amar Jesus? Quem é que não enfrenta adversidades quando quer fazer o que é certo? Quando quer praticar a verdade do Evangelho? Sempre vai ter um ou outro que vai tentar atrapalhar. Isso também estava acontecendo na vida daquela igreja. Leia comigo o versículo 9 e o versículo 10. Versículo 9 e versículo 10. Escrevi
isso. Far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Meus irmãos, o apóstolo João, ele aqui fala nesse sermão do amor, não só a respeito da alegria, do testemunho de vida que existia, não só da fé prática por parte de Gaio e muitos da igreja, mas também ele fala de dificuldades. E na caminhada da igreja vai ter momentos adversos, e alguns deles às vezes precisam ser enfrentados. E o texto vai destacar aqui que existia não sei como que eu caracterizo esse homem aqui, mas Diótrefes. Diótrefes era um pé no sapato, uma pedra no sapato, era um galinho na vida da igreja, era uma pessoa que não ajudava e também atrapalhava. Além de não ajudar, ele atrapalhava a vida da igreja. E João é claro em dizer, olha, esse Diótrefes, ele é um orgulhoso, ele é um soberbo, ele é um cara que gosta de aparecer, ele quer ter a primazia, ele não quer que outros façam, mas também não deixa ninguém fazer. E eu já mandei notícia para vocês, eu mandei boas notícias, eu mandei recomendações, mas ele pegou tudo, embolou, jogou no lixo, guardou. Ele não passou para frente. Ele não fez aquilo que deveria ser feito. E ele está no meio da igreja plantando sementes do mal, coisas malignas. Ele não está deixando com que pessoas da igreja acolham os necessitados, recebam as pessoas que precisam de ajuda. Ele não recebe e não está deixando que os irmãos da igreja recebam. Irmão, você queria ter uma pessoa dessa na sua igreja? Hein? Você queria ter uma pessoa dessa na sua família? Um cara que... É difícil dar adjetivos para esse abençoado, para esse cara, né? É difícil. Nós falamos de coisas a respeito desse homem. Mas o texto vai dizer, olha só o versículo 10... Por isso, se eu for aí, então João tem o interesse de ir lá, tanto é que ele vai falar isso no finalzinho da epístola, eu falei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, ou seja, fake news, não estava falando muito aí de fake news ultimamente? Notícia falsa, ele está inventando história, ele está contando coisas que não são verdades. E não satisfeito, nem ele mesmo acolhe, como também está impedindo os que querem receber e os expulsa da igreja. Será que tem gente que faz isso hoje? Tem, infelizmente. Quer ver um exemplo? Pessoas que já estiveram conosco, pessoas que já serviram a Deus conosco, aí ao sair da igreja falam mal da igreja. Ao invés de primeiro ele reconhecer que está errado, que ele precisa... Eu não estou nem falando de voltar para a igreja aqui não, estou falando de voltar para Jesus. Sai falando mal da igreja. Aquela igreja é assim, aquela igreja é assado. Se esquecendo que faz parte da igreja, que ele sempre fez parte da igreja. Certa vez uma pessoa veio me reclamar. Que eu estava assim, ninguém veio me visitar. Como eu conheci o abençoado, eu disse para ele, quando as outras pessoas estiveram enfermas, você visitou alguém? Mas eu não sou muito bom de fazer visita. Como que você quer exigir de outro aquilo que você não faz? Irmãos, igreja não é pastor. Igreja não é conselho. Igreja não é uma sociedade. Igreja não é um ministério. Igreja é o povo de Deus reunido, é a igreja. Esse povo que Jesus comprou com o seu sangue. O Pai enviou o Filho. O Filho foi até a cruz. O Filho se entregou.
o Filho morreu para comprar esta igreja com alto preço. Custou a sua santidade. Abriu mão da sua santidade para se fazer pecado por nós. Então, toda vez que nós falamos mal da igreja, nós estamos falando mal desse corpo da igreja, desse povo que foi comprado por esse sangue. E eu e você fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Se porventura você tem falado mal da igreja, pare de falar mal da igreja. Porque ao falar mal da igreja, você está falando mal do próprio Deus, do próprio Cristo. Você está desmerecendo a obra de Jesus. E pessoas como esta precisam ser caladas. É isso que João está dizendo. Olha, esse Diótrefes está fazendo coisas ruins, maliciosas, ele tem sido maldoso, ele tem inventado histórias. E quando eu for aí, eu vou ter uma conversa séria com ele. Eu vou falar umas verdades pessoalmente para ele. Porque ele está distorcendo tudo que está sendo ensinado e falado e praticado por esta igreja. Alguns irmãos dizem que uma igreja verdadeira, ela tem 3 marcas principais. Outros falam outras quantidades de marcas, mas eu concordo com essa, de 3 marcas principais. A primeira é a fiel exposição das Escrituras. É quando o púlpito é o centro. É quando a palavra que é aqui ministrada, ela é fiel. Esta é uma marca. A segunda marca é o exercício comum, correto dos sacramentos. Celebração da ceia e batismo. E a terceira marca é a disciplina. É quando o irmão faltoso, ele é corrigido. Isso também é tarefa de uma igreja genuína, de uma igreja verdadeira. E João aqui vai destacar que existiam sim dificuldades na caminhada daquela igreja. Como existem dificuldades na nossa caminhada como igreja. Alguns vão tentar atrapalhar o progresso do evangelho. Alguns vão até fazer com que pessoas sejam afastadas do evangelho por causa do seu testemunho, da sua forma de agir, da sua forma de falar. Então, João faz um alerta. Agora, do versículo 11 ao versículo 12, nós vemos aqui uma recomendação, ainda um alerta, que tem a ver com a contaminação que muitas vezes o mal faz. Olha o que o texto diz, versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Nesse versículo 11, João está aqui alertando a Gaio e alertando a cada um de nós, que nós não podemos levar em consideração esses que fazem o que é mal, como naquele caso Diótrefes. Olha, o que ele está fazendo é mal. Não imite, não siga, não dê valor. E eu poderia até acrescentar para nós aqui, irmãos, nem dê ouvidos. Se tem alguém que começa a vir falar mal das outras pessoas, da igreja, daqueles que são fiéis às Escrituras, não dê ouvidos a essa pessoa. É isso que João está dizendo. Aquele que pratica o mal não procede de Deus, mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Portanto, pratique o que é bem, o que é bom, o que é do bem, porque isso sim é que vem de Deus. O que é praticar o que é bom, o que é do bem? É o amor, é a misericórdia, é o perdão, é abençoar as pessoas, é viver o verdadeiro amor. E isso nós vemos no versículo 12, quando o texto diz assim: quanto a Demétrio, agora é outra pessoa, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunhos, sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Aqui nós vemos, amados, nesta história do amor, nesse sermão do amor, falando agora de um homem que é um exemplo. Não sabemos se esse Demétrio é o que era citado por Paulo anteriormente, não sabemos, mas talvez possa ser esse Demétrio lá que foi repreendido
e agora convertido, João faz uma descrição um pouco diferente, dizendo de algo que é bom a respeito do Demétrio. Por quê? Porque esse sim fala a verdade, esse vive a verdade, esse dá um bom testemunho. Então, João agora, ele migra de alguém que é uma pessoa que é ruim, maligna, uma pessoa que quer estar acima de todos, uma pessoa que fala mentiras, que inventa histórias, para outro que é da verdade, para outro que deve sim ser seguido o exemplo, porque esse tem bom testemunho, porque esse fala a verdade. Eu pergunto para cada um de nós aqui, que tipo de pessoas nós temos chegado perto? Que tipo de pessoas nós temos dado ouvidos? Os que são da verdade ou os que são da mentira? Os que demonstram o verdadeiro amor para com Deus e para com as pessoas, ou aquelas pessoas que são malignas, que têm intenções, motivações erradas? De que tipo de amizade você quer compartilhar e viver, irmão? Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Mas aqueles que são amigos de Deus são inimigos do mundo. A quem você tem mais amado? Você tem amado verdadeiramente a Deus? Você tem tido como principal, como prioridade, aquilo que é de Deus e as coisas de Deus? João termina essa epístola com algumas informações e com um desejo no seu coração. Vamos ler juntos, versículo 13 a 15? Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Irmãos, João termina essa epístola expressando um desejo intenso de estar em breve com aqueles irmãos. Sabe o que significa? Verdadeira amizade, verdadeiro amor, verdadeiro companheirismo. E isso, irmãos, devem ser algo que nós precisamos incentivar uns aos outros a fazê-lo. Como é bom quando nós nos encontramos com o povo de Deus, não é verdade? Só que nós somos incentivados hoje, nesse mundo, a vivermos a nossa vida sem estarmos com o povo de Deus, sem estarmos com as pessoas. Nós somos incentivados a uma vida egoísta, a vivermos para nós mesmos, a não pensar nos outros. E como é bom quando a gente encontra pessoas que comungam da mesma esperança, da mesma fé, do mesmo amor. E é interessante quando, por exemplo, nós vamos pregar em outra igreja, tem algumas pessoas que ali adoram a Deus e servem naquela igreja, que às vezes a gente nunca viu aquela pessoa, mas parece que é nosso parente de longa data. Hoje pela manhã estava pregando na igreja de bairro de Fátima e experimentei um pouco isso. Alguns irmãos ali parecia assim que era amizade antiga, apesar de eu nem conhecer o irmão anteriormente, conheci naquele dia ali, hoje pela manhã. É povo de Deus, é pessoas que amam a Deus como nós amamos a Deus. E João então vai dizer que ele quer estar com aqueles irmãos, ele deseja estar junto com os irmãos. Olha, eu tinha muito mais para escrever, mas não vou escrever tudo não, só isso aqui já basta, porque em breve eu quero estar com os irmãos, eu quero louvar a Deus com os irmãos, eu quero celebrar com os irmãos, eu quero festejar com os irmãos, eu quero dar um puxão de orelha no Diótrefes também, pessoalmente, exortá-lo, chamá-lo a atenção. Eu quero estar com Demétrio e desfrutar desta verdade que tem sido testemunhada pelas pessoas. Isso é ser igreja, irmãos.
Isso é viver o verdadeiro amor de Deus. E ele termina então dizendo da paz que todos nós precisamos. Ele termina a sua saudação desejando que a paz verdadeira estivesse naqueles corações. E ele fala que todos que estavam com ele estavam saudando, mas também que aquela saudação fosse passada a pessoa por pessoa que estava sendo alvo e ia receber essas notícias dessa epístola. Como é bom quando a gente desfruta desta paz verdadeira do Senhor Jesus. O mundo não tem. O mundo não tem. Quantas pessoas nesse final de semana buscaram paz em prostíbulos, em bebedeiras, em baladas, em festas, em drogas e por aí vai, tantas outras coisas. Encontraram? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a paz do mundo é uma paz falsa. A paz do mundo é uma paz passageira. Mas a paz de Deus, não. Ela é boa. Ela não está presa às circunstâncias. O próprio Jesus, quando aqui esteve, disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não como o mundo. Por quê? A paz do mundo é momentânea, passageira, circunstancial. A paz de Jesus, ela independe da circunstância. Por isso é que, por exemplo, nós celebramos. E nós oferecemos um culto a Deus quando um familiar morre. Não é verdade? É um culto ao Senhor. Pelo tempo que o Senhor permitiu que aquele familiar, aquele amigo, aquele parente esteve entre nós. Porque independe da circunstância, do momento. Vamos chorar sim. É o luto, é a adversidade, é o momento da separação, mas nós vamos celebrar ao Senhor, porque a nossa paz independe das circunstâncias, porque a nossa paz vem de Deus, daquele que nos proporciona a paz por causa de Jesus. Jesus é a verdadeira paz. O mundo estava em rebeldia, o homem está em rebeldia contra Deus. O homem tenta desfazer tudo que diz respeito a Deus. Tenta denegrir, tenta excluir, tenta afastar das coisas de Deus. Isso é o propósito do mundo. Mas o homem sem Deus, ele vai continuar sem paz. Por isso nós precisamos dessa paz verdadeira. E ela só é proporcionada na pessoa de Jesus, quando nós reconhecemos o sacrifício dele, que nos ligou novamente. Por isso João declara, deseja que aquela paz estivesse no coração daqueles irmãos, a despeito das dificuldades que eles estivessem enfrentando, e que esta paz esteja no meu coração e no seu coração, meu amado irmão, por todos os dias que Deus tiver reservado para as nossas vidas. Que nós possamos ser, que nós possamos viver uma verdadeira história do amor de Deus. Que nós possamos ser um sermão do amor de Deus para as outras pessoas. Que nós possamos viver na verdade. Que nós possamos viver uma fé na prática. Que nós possamos sim saber enfrentar as adversidades que porventura venham sobre nós. Mas que nós possamos continuar firmes no propósito de amar o Senhor e de viver este Evangelho. Que Deus assim nos abençoe. Vamos para o momento da celebração da ceia. Eu convido os presbíteros que venham à frente.